Tenho ouvido muitos pais que têm tentado criar memórias afetivas com seus filhos, criar vínculo com os filhos e não têm conseguido. E por não conseguir, muitas vezes deixa os filhos um pouquinho de lado, porque não obtém o sucesso, e porque o filho é quietinho, é tranquilo, está ali no celular, acha que não existe nenhum problema com ele. Quando na verdade não é bem assim. O perigo pode estar bem perto e nós não percebemos. Eu sou mãe de uma menina de 17 anos, uma adolescente que passa por esta fase turbulenta, né? E eu tenho tentado entender a mente da minha filha, relembrando coisas que eu vivi na minha infância. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe novamente ao meu canal uma pessoa muito especial que vai compartilhar conosco a experiência dela. E é muita experiência, hein? Então nem pense em sair daí, eu volto rapidinho. Olá, eu sou Cris Oliveira e esse é o De Papo com a Cris, trazendo sempre um assunto que acontece no nosso dia a dia. Sou contadora de história, psicopedagoga, trabalho com muitos adolescentes e tenho percebido o quanto tem sido difícil, cada vez mais difícil, dos pais criarem um vínculo com os filhos, criar uma memória afetiva, estar mais perto, saber o que se passa na cabeça deles. Isso tem se tornado cada vez mais distante, embora tenhamos muitos meios para fazer isso. Então, eu trouxe novamente ao meu canal a doutora Degiane Moura, que é especialista, né, no desenvolvimento infantil, também na aprendizagem, trabalha muito com famílias, né, com casais, e quando se fala em família, envolve todas as idades, né, a família como um todo. Então, eu quero falar com ela sobre esse assunto, mas antes eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você não perde nada por aqui. Deixa eu chamar... Olá, doutora! Olá, tudo bem? Que bom tê-la aqui novamente ao meu canal. É uma Eu honra agradeço. tê-la aqui, viu? Muito bom mesmo. Eu sei do seu tempo corrido de agitação. Mas, doutora, eu tenho visto o quanto cada vez mais tem sido necessário falar sobre, né, essa questão dos pais com os filhos, como é que eu posso dizer? Nós estamos cada vez mais tendo problemas para se conectar com os nossos filhos. Eu Uhum. percebo muitas vezes que o problema está em nós, nos pais primeiro, que não conseguimos nos entender, né? Estamos com problemas emocionais aí. E eu queria ouvir de você, né, que trabalha muito com isso, com famílias, se é realmente assim, se isso é um todo, se as pessoas estão precisando cada vez mais de ajuda. O que você tem visto, na verdade, né? Primeiro, Cris, queria agradecer de coração o convite de novo. Obrigada por dar esse espaço que é tão importante para a gente falar com as famílias. Bom, Sim. Cris, quando eu comecei a trabalhar no consultório, eu tive uma demanda bem alta com crianças e adolescentes. Por isso que a minha primeira especialização foi em família, porque eu percebia que para conversar com as crianças e conseguir ajudar elas de forma efetiva, eu precisava de ter uma parceria e, de certa forma, até um envolvimento da família na terapia. Então, quando os pais me procuram para fazer a terapia das crianças ou dos adolescentes, eu pergunto para os pais, quanto que você está disposto a fazer terapia também? A entrar nesse processo. Atualmente eu estou concluindo, né? Estou fazendo a entrega do TCC de uma nova especialização que eu fiz, que foi em desenvolvimento e aprendizagem, que traz a importância, principalmente, né, os novos dados, pesquisas, da parte afetiva na construção socioemocional e cognitiva da criança. Então, assim, para que a gente possa acolher a criança, a infância, a adolescência, a gente precisa muito das famílias. A família é a base principal da parte emocional e da saúde emocional da criança, né?
Sim. Então, é realmente isso, né? A gente percebe que não precisa se trabalhar num todo, né? Porque às vezes a gente fala da Sim, aprendizagem, né? Se preocupa sim, muito, meu filho não está lendo, não está com escrevendo, conteúdo. não está lendo, não está escrevendo, já tem 8 anos, já está no terceiro ano, quando na Aham. verdade muita coisa está aqui, né, doutora? Muita coisa acontece na mente da criança, Sim, né? Está sim. acontecendo ali na mente da criança. E eu percebo também, doutora, já trabalhei com algumas crianças em reforço, nessa questão de trabalhar a autoestima, né? Eu tenho visto que você tem Uhum. falado muito sobre Sim, autoestima, né, nas suas redes, o sim. quanto isso é importante, né? O quanto nós precisamos estar bem como pais, né? Para poder levar uma palavra afirmativa para os nossos filhos, né? E trabalhar isso também na vida deles de autoestima, né, doutora? É essencial, né? Quando a gente pensa na saúde mental dos filhos, a gente não pode descartar a importância da saúde mental dos pais. O que acontece é que muitas vezes nós pais, eu também sou mãe, né? Eu tenho uma filha de 8 anos, a minha princesa, minha vida, meu tudo. E a gente pensa assim, vou investir, né? É boa escola que precisa, é bom plano de saúde que precisa, é terapia que precisa. E a gente vai tirando da gente, né? Como se a gente tivesse só essa escolha na nossa cabeça. Ou é para eles, ou é para a gente. Então, sempre é para Verdade, sempre eles. para eles. E eu, né, até sei que tem sido a base também de alguns cursos que eu tenho criado, que assim é necessário, ó, tem até a canequinha, saber viver para saber ensinar a viver, né? Se você quer falar sobre autoestima, encorajar seu filho, ele precisa olhar para você e ver uma pessoa que também tem uma autoestima saudável, que Ah, consegue lidar com as coisas de forma que respeita seu tempo, de forma que também se cuida, se valoriza. Porque se eu falo para minha filha, filha, você é uma princesa, você precisa se amar, você é uma pessoa especial. Se ela olha para mim e eu não me sinto como uma princesa e como uma pessoa especial, será que vai fazer sentido para ela? verdade. Né? Ou então, se eu chego para ela e falo assim: não, filha, se você se esforçar, você consegue melhorar nessa matéria ou nesse esporte. Se dedica, filha. Tantas pessoas se dedicam e chegam a lugares altos. Então, assim, a gente precisa se dedicar para as coisas, né? E você consegue. Se você se dedicar, o seu resultado sempre vai ser muito bom. E aí ela olha para mim e vê uma pessoa que não acredita no meu potencial, né? Não se esforça porque sempre está esperando o pior. Vai fazer sentido para ela, né? Nós Verdade. somos espelhos. Existem neurônios que se chamam neurônios espelhos. São os neurônios, inclusive, que são os neurônios que a gente ativa no processo da aquisição da fala. A gente vê o outro falando e a gente aprende vendo como ele está mexendo toda essa parte, né? E aí, nossa, se mexe isso, sai esse som. Se fecha um pouquinho mais, sai de outro jeito. O bebê ele vai fazendo toda essa conta de forma inconsciente para um belo dia falar, mamãe. Mas Ah, ele usou esses neurônios, ele fez esse sim, cálculo. E os nossos filhos estão o tempo todo fazendo isso, mesmo que sejam crescidos, olhando para a gente e vendo se a nossa vida testifica a nossa fala. Então é importante ter coerência, né? verdade, verdade. Então, isso tem muito a ver com o que você tem falado bastante também sobre essa questão de revisitar, né, a nossa história, né, pensar muito em nós, no nosso dia a dia e também revisitar a nossa história no sentido do passado. O que que seria isso, doutora? O que que seria esse revisite a sua história? Porque o que acontece, vê só, Cris, quando uma criança ela conta uma história pra gente, nem sempre aquela história é interessante se a gente não tiver o nosso coração voltado para aquela criança no sentido que fase que ela tá, por que aquilo é tão importante, por que aquilo é tão interessante. A minha filha, por exemplo, ela é muito faladeira. Ela fala o tempo todo e fala pelos cotovelos. E assim, é aquela criança clássica dos porquês, é o Sim, tempo todo, por quê. E se eu simplesmente olhar do meu lugar de adulto, eu vou falar, ai, que tanto porquê, e que porquê bobo, né? Mas se eu é, olho para a minha história, como que eu era quando eu tinha 8 anos? Eu, diferente da minha filha, eu era uma criança tímida, que não falava muito,
mas que eu não gostava. Eu admirava meus amigos falantes, né? Eu achava muito legal aquele amigo que respondia, né, na hora que a professora perguntava, aquele amigo descolado que corria muito no recreio. Eu era aquela criança mais contida, mas eu sempre admirei a criança que era mais Sim, despachada. E hoje eu olho para minha filha, ela tão despachada, e falo, poxa, por que eu vou apagar isso nela? Né? legal. Então, assim, a minha filha é aquela Uhum. criança que ela vai para um casamento. Se não tiver nenhuma criança. Falhou a voz aí. Deixa eu ver aqui. Ficou mudo? Ah, Agora voltei, voltou. voltei. Se E ela eu vai num tenho. casamento, Eu tenho um vídeo, inclusive, até postei nos meus stories, que eu achei incrível. A gente, num casamento, não tinha criança da idade dela. Ela foi para a pista de dança dançar, né? Sozinha, com todos os adereços que tinham na festa. Então, assim, se eu olho como um adulto, eu penso assim: ah, que chatice, que criança mais espiritada, que criança que tanto fala. Mas se eu olho para ela e penso assim, poxa, ela está formando a personalidade dela, como é importante questionar, como é importante se sentir ouvida, como é importante dizer que o jeito dela é muito legal, né? E a gente, às vezes, não, se a gente não fizesse esse exercício de revisitar a nossa história e pensar como que era a nossa infância, a gente não tem empatia, porque a gente sempre vai olhar de um pedestal, né? Eu sou adulto, você é a criança. Você obedece e eu falo. Não, você não tem um robô, você tem um ser que tem sentimentos, que tem pensamentos, e que algumas falas suas ele vai levar para a vida toda, né? E você pode revisitar a sua história, que você vai lembrar de falas que você ouviu e você leva para a vida toda, né? Então, assim, sim. por exemplo, eu sempre ouvi que eu era uma criança boazinha, né? Então, ela é uma criança boazinha. A gente até conversou nos bastidores sobre isso. É, E até hoje eu sou uma pessoa que procuro, né, cumprir esse papel da pessoa boazinha. É legal, mas tem as suas desvantagens também, né? Então, assim, todo título, todo rótulo, tudo que a gente recebe na infância vai ser levado para a vida toda, né? Então, revisitar a nossa história e ver quais foram as consequências positivas e negativas, pensar que se fosse eu naquela situação com 8 anos ou com 17, que é a idade da tua, como que eu estaria me sentindo, sim. como que eu estaria reagindo. Se a empatia é sentir junto no lugar do outro, porque sentir da onde eu estou já perde o sentido, É né? verdade. Se eu falar assim Verdade. para você, eu tenho empatia para uma pessoa que está na situação de rua, se eu não me colocar no lugar que está muito frio esses dias, está chovendo, né? Como que a pessoa dorme molhada, né? Como que ela acorda no dia Sim. seguinte? Porque se eu pego uma garoa, eu fico resfriada. Como que é, né? Tomar chuva todas as noites. Eu preciso me colocar no lugar dela e sentir com ela que isso vai me mover a algum tipo de ação. Quando a gente pensa na criação dos filhos, é isso que vai nos aproximar dos nossos filhos, né? Porque eu vou ver a dor dele ou eu vou ver a alegria dele e sentir com ele de forma genuína. Então eu sinto e ele percebe. A gente comunica ali o nosso amor, que também foi até um post que eu fiz essa semana sobre as linguagens Foi, do amor. sim. Então tá tudo muito ligado. Que tremendo, isso é verdade. Agora, doutora, nessa questão ainda de falar, de trazer a nossa história, a nossa vida, eu percebo, né? Quando eu trabalho com os adolescentes, eu percebo também que quando eu falo dos meus temores, quando eu digo para eles assim, olha, eu já passei esse desafio, né? Eu já vivi isso, eu já quebrei a cara tomando essa atitude, não faz isso, não toma essa atitude, não vai por esse caminho, né? Até muitas vezes eles falam assim, ai tia, a senhora fez isso, né? A senhora... Sim, fiz muita coisa errada e tive a consequência dos meus erros, né? Errei bastante para poder depois acertar. E muitas vezes eu percebo que com a minha filha, às vezes eu tenho dificuldade, essa dificuldade de mostrar, de me mostrar. Não que eu acho que eu tenho que, vou contar tudo o que aconteceu, o que eu fiz, Sim, não tem é que ter um isso, filtro. né? Tem que ter um filtro, mas às vezes é interessante, né, doutora, a gente também falar dos desafios que nós tivemos, né, e daquilo que nós passamos, mas que conseguimos vencer. Eu acho que é interessante isso, não é, doutora? De mostrar assim, eu não Sim. sou super-herói, na verdade, né?
Super importante, conecta, aproxima. Os nossos filhos, eles não vão se conectar com a gente se nós formos um tipo de ser que não é o ser humano, né? Se a minha filha olhar para mim e falar, minha mãe só acerta, a minha mãe é perfeita, e assim, ela nunca faria nada de errado, e ela não espera que eu faça nada de errado, eu estou colocando um peso nela de sofrimento, porque nós sabemos que nasceu humano, nasceu imperfeito. Foi feito por ser humano, vai ser imperfeito. Né? Eu posso fazer com excelência, eu posso viver a minha vida com excelência, com dedicação, dando o meu melhor? Sim, mas ainda vai ser imperfeito, porque é ser humano. Verdade. Então, assim, quando o filho percebe isso, isso conecta. É lógico que a gente, como pais, a gente tem dois objetivos. Nós temos o objetivo de sermos pais e, com isso, educar, às vezes bater de frente, às vezes precisamos ser mais duros. E a gente quer ser amigo também, né? Mas amigo, às vezes, a gente não vai conseguir ser. Porque amigo é cúmplice, amigo esconde, né, o que você faz de errado. Tem aquele parceiro que o parceiro, se tu falar que atropelou alguém, ele esconde o cadáver para você, né? Verdade. Então, assim, não dá para ser amigo. Lógico que eu estou brincando, né? Pelo amor de Deus, um bom amigo não faria isso. Né? Mas eu usei de extrema ilustração para colocar o que é um amigo para um adolescente. Sim. Um amigo para o adolescente é aquela pessoa que fecha parça, com ele. Né? Isso. Então, assim, nem sempre a gente vai conseguir ser esse parceiro, nesse sentido. Mas, quando a gente se coloca nesse lugar de, poxa, eu já sofri isso, eu já pensei assim também, eu te entendo, né? Vamos pensar juntos sobre isso, porque eu tenho uma história que é assim, 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 mas não vale você só contar as histórias que você é um super-herói, que é o que você falou, né? Você tem que contar que, poxa, eu não estudei e assim, hoje eu fico pensando, por que eu fiz isso? Até hoje eu não entendo matemática porque eu não prestava atenção. Sim. E matemática, se você não presta atenção, você, né? E aí você fecha aquela questão, eu não gosto de matemática. Né? Será que você não gosta de matemática? Ou, de repente, naquele ano você pegou um professor que não era tão conectado com a turma, ou que não explicou da forma que você consegue absorver. Quando o pessoal chega com esse discurso de Jane, eu não gosto de tal matéria, eu falo, será que você não gosta mesmo? Eu acho que todo adulto tem uma história para contar, né, sobre a matéria que não gostava. Será que não gostava? Né, se a gente fizer uma análise, como que eram os professores dessa matéria? Quais foram as suas experiências com essa matéria? É lógico que a gente tem as nossas afinidades, mas às vezes não. Às vezes a gente tem uma história triste com aquela disciplina, né? E isso nos frustrou e a gente colocou ali o rótulo, não gosto. Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando. Tá vendo? E essa conversa, né, na medida certa, sem ser aquela palestra, faz um jovem, um adolescente ou a criança prestar atenção e falar assim, é verdade. Né? Porque, sei lá, eu não gosto de inglês. Ah, você não gosta de inglês? Existem séries que são americanas. Você não gostaria de entender as piadas que eles fazem, que a gente nem sabe do que eles estão falando, porque é da cultura deles? Então, de repente, se você conseguisse entender em inglês tem uma palavra que ilustra melhor o que eles querem dizer do que em português. Você não gosta de inglês mesmo? E aquela cantora que é sua cantora predileta? Ela canta em inglês. E você prefere do que as músicas nacionais. Opa, é verdade, eu gosto de inglês. Né? De repente, você ainda não achou um jeito de aprender inglês. Inclusive, quando eu tinha a tua idade, eu fiz um curso de inglês e eu parei no meio. Hã? Parou no meio, né? Você para no meio alguma coisa? Eu parei no meio, porque eu achava chato, eu não gostava. Né? Então, assim, essa fala faz a criança, o adolescente entender que você é humano. É lógico que você não vai falar barbaridades. Lógico que você não vai falar nada que não vá construir. Né? Então, você vai ter que ter um desfecho no... Olha, eu não gostei do inglês que eu fazia, mas depois eu aprendi, sei lá, de forma autodidata, vendo série, escutando música, ou eu fui para um curso de conversação e me identifiquei, ou hoje eu entendo que eu preciso voltar porque faz falta. Tem que ter coerência a tua fala, né? Sim. Você não vai contar uma coisa só por contar para dizer que você é radical, que aí perde o sentido.
É verdade, é aquela coisa é uma história mesmo, né? Tem começo, meio e fim, tem uma Sim, introdução, né? sim, Tem um objetivo, né? Então é você saber contar a sua história de uma forma que você isso, vá atrair a atenção dos seus filhos, no caso, né? sim, A atenção sim. dos seus filhos, sabendo que ponto você pode trabalhar. Doutora, de que forma que os pais podem, né, além dessa questão de poder usar a sua história, poder compartilhar, né, das suas experiências, de que forma que os pais podem criar esse vínculo com os filhos, né, hoje, na era que nós vivemos, essas memórias que a gente vê que é tão importante, né, parar e se lembrar. Não sei, meus pais, eu sou muito nova, eu sou a última, né? Sou a caçula e meus pais já têm uma idade bem avançada. Então, eu me lembro muito da minha irmã, de uma das minhas irmãs, me levando na escola, participando da reunião de classe, né? Em momentos, amigos meus me perguntavam, hoje não, porque minha irmã já faleceu há alguns anos, mas assim, ah, e sua irmã, né? Porque minha irmã sempre estava na cena, sempre estava participando, não era tanto a minha mãe. Minha mãe trabalhava muito, né? E estava ali sempre envolvida no trabalho e tudo. Então, assim, eu tenho poucas memórias mesmo com a minha mãe, com os meus pais. Eles estavam sempre trabalhando, eles já eram bem mais velhos, né? E eu vejo que essa importância hoje de se ter estas memórias, né, dos seus pais com os pais, de criar esse vínculo para ter mais fácil esse contato com os filhos, conseguir a atenção deles. Então, de que forma que os pais podem criar esse vínculo com os seus filhos na sua rotina, no seu dia a dia? Excelente. Bom, a gente tem como um modelo bem legal a ideia das 5 linguagens do amor, que eu gosto bastante. Eu até fiz um post essa semana trazendo para o pessoal informações a respeito do livro, porque às vezes, por exemplo, quando eu indico, a pessoa fala: ah, não, é livro cristão, né? Não vou ler. E você sabia que ele foi pesquisado por 2 doutoras em psicologia e foi encontrado psicometria nele? Ou seja, existe coerência com a psicologia, Sim, as observações que o autor fez. sim, Então, assim, o que a gente precisa? A gente precisa de tempo, né? Tempo de qualidade e qualidade de tempo. Não adianta você querer todos os dias ter 15 minutos no trânsito, que isso não é o suficiente. Você precisa ter tempo. Tempo sem celular na mão, tempo sem telas, né? Ah, Diane, mas eu não gosto de brincar. Você também deve não gostar de fazer um monte de coisa, mas porque seu chefe manda, você faz. Né? Você deve não sim. gostar de fazer um monte de coisa, mas para manter a casa organizada, você faz. Dar a atenção para a criança requer você jogar, você fazer de conta, você ler um livro. Eu estou no quarto da minha filha, por exemplo, tem muito livro aqui em casa. A gente gosta bastante de Sim, ler e encoraja ela a construir esse gosto também pela leitura. Então, de acordo com o perfil da sua família, de repente sua família é uma família de músicos, vocês fazem aí um show de talentos uma vez por semana, toca alguma coisa, tem um tempo aí de música. Olha para a história de vocês e traz, pode unir traz a vocês. É uma experiência, né, das do dia a formas de dia. você se conectar e construir boas memórias. Sim, sim. A segunda forma é falar, né? Tem a palavra, né, de afirmação, é falar. A gente pensa assim, o outro sabe. Será que sabe? Porque a minha linguagem é uma, a sua é outra. De repente você fala assim, isso é óbvio para a Diane. Será que é óbvio para mim? Nem sempre. Então Verdade. você precisa falar. Você precisa falar o quanto seu filho é importante, o quanto você o ama, o quanto você admira, o que você admira, né? E não é mentira, não é assim, eu admiro muito que você é organizado e ele não é. Não, encontre motivos, né, Sim, características que sejam realmente louváveis e elogie. E encoraje a cada dia mais isso florescer no seu filho. Presentei, nem sempre presentear tem a ver com coisas caras. A gente está numa era, né, do tudo, iPhone, iWatch, iPad, nem sempre a gente pode dar esses ais e nem significa que são necessários. Mas, assim, o presente é uma forma da gente se fazer presente na nossa ausência. O que pode ser? Pode ser um livro, pode ser uma caneta,
pode ser uma cartinha dentro da lancheira, pode ser um bilhetinho no espelho ao escovar os dentes. Não precisa ser coisas, não precisam ser coisas, né? Mas podem ser atitudes que são presentes. Carinho físico, eu sei que tem pessoas que têm mais facilidade, outras têm menos, dificuldade, né? Mas o carinho físico é importante. Comece ali pelo um cafunézinho, por um colinho ali vendo filme, né? Vai tentando chegar que nem gato, quem tem mais dificuldade, né? Tem gente que tem mais facilidade, que é mais beijoqueiro, mais de abraçar, mas de repente, se você tem mais dificuldade, tenta fazer uma estratégia meio gato, né? Vai se chegando, encosta, e até isso se tornar uma coisa natural. E a gente pensa muito que essas linguagens, elas são assim, eu tenho a minha linguagem, então eu prefiro, por exemplo, que eu não citei o exemplo, mas eu vou dar agora, que é o atos de serviço, que é você fazer uma gentileza que facilite a vida do outro ou que demonstre carinho. Até no meu texto eu coloquei que meus pais, quando eu fazia faculdade, parte da minha faculdade eu estava em casa, mas no primeiro ano eu já casei. Então eu fiquei alguns meses só na casa dos meus pais, enquanto eu fazia faculdade. E todos os dias, quando eu chegava da faculdade tarde, eu saía cedo, trabalhava o dia inteiro, ia a pé para a faculdade para pegar ônibus e vim para minha casa, a faculdade lá no final da Conselheira, eu morando em São Vicente, ali na linha amarela. Então, assim, maior maratona. E meus pais deixavam para mim o meu prato montado dentro do micro-ondas. Isso facilitava muito, né? Que eu apertava o botão, comia, tomava um banho e conseguia ali virar o botão para descansar para o dia seguinte, né? Não precisava fazer ou esquentar e montar prato. Não, era só apertar o botãozinho. Então, isso é um ato de amor através do serviço. E a gente pensa assim, então se essa é a minha linguagem, eu só preciso que o outro se comunique assim, ou eu só preciso me comunicar assim. E, na verdade, o amor ele tem essas várias falas e formatações de manifestação, e o ideal é que a gente consiga transitar entre as 5, né? Legal. Então, essas são formas de se conectar. Essas são 5 linguagens possíveis, mas talvez você fale, a gente tem outra aqui em casa que a gente percebe. E ok, mas é importante que você trabalhe nisso, né? É bem consciente, não pode ser... Eu não vejo a paternidade, a maternidade como uma coisa inconsciente e instintiva. Eu acho que a maternidade e a paternidade, elas são bem intencionais para que seja assertiva. Verdade. Você está falando aí, eu estou lembrando aqui de um filme que eu vi, não me recordo agora o nome, mas o pai, ele sempre chegava depois que o filho já tinha dormido. E eu me lembro que ele, para mostrar que ele esteve ali, né, mesmo depois que o filho já tinha dormido, ele fazia um nozinho no lençol, né, do filho. Então, assim, no dia seguinte, quando o filho acordava, ele via o nó ali no lençol e sabia que o pai tinha passado por ali na cama dele para dar um beijo, né, mesmo ele dormindo, né? Então, assim, ele encontrou um meio de mostrar para os filhos, né, para o filho, que ele esteve ali, que ele estava ali presente, né, que ele passou por ali. Então, o quanto isso é importante, né? O quanto encontrar a linguagem dos nossos filhos é importante, né, para poder também acertar, né? É importante não só amar, é importante que o outro se sinta amado. Verdade. A gente vê em gerações, principalmente nós mulheres, que achamos que assim, cuidar da nossa família, dos nossos filhos, do nosso marido, é o suficiente para demonstrar amor. Eu não preciso falar nada, eu não preciso tocar em ninguém. A casa tem que estar impecável, a comida feita, a criança, né, sempre bem cuidada, limpinha, e assim ela vai entender. E não vai, até porque existem pessoas que têm esse cuidado e vivem uma pobreza afetiva muito grande, que sofrem. Então, a gente precisa amar e comunicar esse amor. O outro que a gente ama precisa se sentir amado, senão não faz sentido. Verdade, doutora. Doutora, dito tudo isso, se as pessoas, né, se os pais não se sentirem ainda confortáveis, né, para demonstrar, ou se sentem ainda com problemas e não conseguem se conectar com seus filhos, não conseguem, de alguma forma, se aproximar dos filhos, né, porque está em sofrimento, porque está passando por problemas. Às vezes os casais passam muitos problemas, né, um com o outro, e
como não conseguem resolver os seus problemas, também acaba descontando nos filhos e aquilo vai virando uma bola de neve, né? E quando é, na verdade, o que eu quero assim perguntar, quando é que os pais, nós devemos procurar ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, né? Quando eu devo indicar para alguém, olha, vai lá, procura uma ajuda, você está precisando, né? Ou seja, minha amiga, seja uma pessoa próxima, né? Quando é que eu devo, né? Porque às vezes a gente acha, antigamente, doutora, né? A gente via o psicólogo é para alguém, né? Doido, entre aspas, né? A pessoa está com a cabeça desgovernada, então ela tem que procurar um psicólogo. A gente mais ou menos imaginava isso, né? Antes, muitos anos atrás. Hoje não, a gente vê que o psicólogo, o terapeuta é importantíssimo, né? Nunca se viu tanto a importância de um psicólogo, de um terapeuta para a vida de uma pessoa, né? Então, quando é que eu tenho que pensar, parar para ver, não, eu preciso de uma ajuda extra, porque eu não estou conseguindo sozinho. Quando existe um prejuízo, né? Então, vamos supor que esses pais, eles estão tentando conquistar o coração desse filho, por algum motivo não conseguiu conquistar na infância, na adolescência está muito difícil, existe um problema de comunicação onde tem pessoas sofrendo, e assim, a família não está conseguindo sozinha. Procure ajuda. Não é que você não está dando conta da tua família. De repente tem coisas acontecendo que você não percebe, você não estudou para perceber, né? Nós psicólogos temos conhecimento para entender e perceber coisas que as outras pessoas não percebem, né? Por quê? Porque não tem capacidade, né? Não tem inteligência? Não, mas porque é uma expertise da profissão. É como se fosse um professor. Todo mundo que tem um conhecimento poderia ensinar, mas nem todo mundo consegue ensinar, mesmo tendo conhecimento, sim, não é verdade? Porque tem que ter uma técnica para que possa fazer isso. Então, a mesma coisa a família. Às vezes, vai precisar de um acompanhamento, de um olhar técnico, de um olhar profissional, e tudo bem. Terapia devia ser que nem dentista. A gente devia ir, às vezes, só para fazer um check-up, né? E aí, tá tudo bem por aí? Mas, respondendo a sua pergunta de forma direta, né, quando as coisas estão difíceis, como identificar que está difícil, se for essa pergunta, é quando tem prejuízo. Quando tem um prejuízo nas relações, quando tem sofrimento, quando as pessoas já não estão se entendendo, quando as coisas estão assim, fugindo do que é confortável, do que é feliz, né? Você olha e fala assim, minha família não está feliz, ou tal membro não está feliz, é a hora de procurar ajuda. Que bom que nós temos aí profissionais, né, pessoas capacitadas para nos ajudar, para nos atender, né, nesse período difícil também. Doutora, eu quero lhe agradecer, né, por esse papo tão gostoso. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, doutora, o canal, né, porque legal, você e tem uma outra colega, né, que tem um canal também, né? Fala um pouquinho para nós. A gente criou no começo desse ano um podcast no YouTube, se chama Inteligentemente Podcast. Lá a gente coloca conteúdo de psicologia, de saúde mental, de inteligência emocional, de estilo de vida saudável, tudo que tem a ver com saúde mental, mas de uma forma bem prática, trazendo dicas, informações atuais. É um conteúdo que a gente prepara com muito carinho, para que as pessoas tenham a oportunidade de mudar suas vidas através daquela informação, que ali seja um start. Ali não é terapia, lógico que não substitui terapia, sim, mas traz conhecimento e consciência de algumas coisas que a gente precisa fazer para ter uma vida boa de ser vivida. Também tem o Instagram, que aí é o meu Instagram profissional, onde eu coloco bastante coisa também bem prática para que a gente possa... Mesmo. Não é? Para que a gente possa se avaliar e mudar ali com aquelas atitudes ou procurar ajuda se não conseguir fazer sozinho. O importante é a gente viver bem. É verdade, doutora. Eu vou deixar aqui na descrição o seu arroba, né, do Instagram, e também no final eu vou deixar encaminhando para um vídeo lá do canal de vocês também, para o pessoal já ir direto lá para o canal e poder ter acesso ao vídeo de vocês, que é um conteúdo muito importante, vai ajudar muito, né? Doutora, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Espero ter aí breve, novamente, um tempinho,
arrumou, né, um horáriozinho aí na sua agenda, mas a gente tem um outro papo sobre desenvolvimento infantil aqui no canal, que eu também vou deixar nos cards aqui, indicando, né, para o pessoal assistir também. É um conteúdo também de qualidade, e vou ficar ligadinha aí para quando tiver o curso, ficar sabendo e poder participar, viu? Ah, legal. Muito obrigada, será doutora. Muito bem-vinda. De nada, obrigada. Eu que agradeço pelo espaço. Falhou aí de novo a voz? Não está ouvindo. Tá falhando a voz da doutora. Muito... Agora voltou. Voltei. Não, a mensagem final que eu queria... Então, né? A mensagem final que eu gostaria de deixar é que se a gente quer que os nossos filhos sejam saudáveis, sejam felizes, nós precisamos ser adultos saudáveis e felizes. Amém. Tudo que os adultos que cuidam das crianças e adolescentes passam e vivem vai reverberar na adolescência e na infância que está aí do teu lado acontecendo. Então, se você quer que essa criança, esse adolescente seja feliz, cuide da sua felicidade para que vocês possam ter uma família realizada, que vive uma vida boa de ser vivida juntos e que isso venha sendo repetido de geração em geração. Se cuide e cuide de quem você ama. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, doutora. Muito obrigada, viu? Olha aí, pessoal. Conteúdo de qualidade importante para você compartilhar com todo mundo aí que tem criança, que tem adolescente em casa. Não deixe de compartilhar. Coloca aí nos comentários qual é a sua dificuldade com os seus filhos, sua maior dificuldade com os filhos, né? Qual é o assunto que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal a respeito de filhos, né? Que é tão importante, nós precisamos tanto de ajuda, né? Eu preciso, tenho minha filha adolescente, preciso tanto, é tão bom quando tem esses papos, porque eu aprendo para mim, para colocar em prática. Não deixe de deixar o seu like e nos vemos no próximo papo, hein? Fique sempre ligadinho. Vou deixar os vídeos no final aí para você conhecer o canal da doutora Digiane Moura. Você não vai se arrepender. Tchau, pessoal. Até o próximo.